Olá, eu sou William Gomes Ferreira, do curso Bacharelado em Agronomia, estudo no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. O presente trabalho trata-se do efeito de substrato para a produção de rosa do deserto, da fase vegetativa até a floração. Eu sou William Gomes Ferreira, o condutor apresentador do trabalho, junto com a ajuda da Érica de Castro Machado e sob a orientação da Kelly Cristina Pereira. Apesar do intenso produção da planta então conhecida como rosa do deserto no setor ornamental, há poucas informações e pesquisas científicas envolvendo a Adênio obesum, que é uma planta da família Pocinacea, porventura com floração abundante, intensa e muito cobiçada pelo seu caudex, que são seus troncos bem esculturados. Então, pesquisas envolvendo essa planta, em termos de produção, é muito importante, e enquanto a substratos, ainda há muita coisa que não foi descrita pela literatura. Então, trabalhos envolvendo a produção de novos substratos para a produção da planta é de extrema importância. Por isso, o objetivo do trabalho foi testar 4 substratos para a produção de rosa do deserto, da fase vegetativa até a floração. O trabalho foi realizado no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, em casa de vegetação, Dicken, 4 tratamentos por 6 repetições. A semeadura foi feita em bandejas de 25 ml, o substrato em fibra de coco inerte, para não favorecer nenhum tratamento na hora do transplante. Então, essas mudas foram transplantadas após um mês de germinação para um vaso de 910 ml, conhecido como pote 14. Então, os substratos testados foram 2 comerciais, sendo o T1 e o T2. O T1 é a Plant Max, com adição de adubo, e o T2, o Marine Flores, mais o adubo. E os 2 substratos que foram realizados por autoria do trabalho foi o T3 e o T4. Variando suas formulações apenas no primeiro ingrediente, que no primeiro foi 40% de areia e o segundo 40% de vermiculita. Os demais ingredientes foram todos iguais, como a fibra de coco em 20%, carvão a 10%, o esfagno a 10%, fibra de coco a 10%, mais o adubo que foi adicionado em todos os tratamentos. Então, as avaliações feitas foram o diâmetro da base de caule, altura de plantas, número de brotos, número de folhas e tempo de floração. As avaliações, incluindo a parte vegetativa e não a de floração, foram feitas em 2 etapas, 2, 5 e 8º mês após o transplante. Para a análise de floração, foi feita a partir do 6º mês pós-transplante, sendo o 6º, 7º e 8º mês. A análise estatística foi em Tuque. Então, na tabela 1, pode-se ver que houve a comparação aí da altura de plantas e diâmetro de caudex, onde o substrato T2 foi o que se destacou em altura de plantas, enquanto a diâmetro de caudex não houve diferença significativa notada pelo teste Tuque. Na tabela 2, foi a comparação de brotos e de folhas, onde também não houve nenhuma diferença estatística em nenhum das plantas desenvolvidas no substrato. E foi por aí que parou as análises de folhas e brotos, já que esses 2 atributos são intrínsecos a cada planta, então foi opcional de não continuar avaliando folhas e brotos. Em relação à tabela 3, teve a comparação, então, na segunda fase da avaliação, onde o T2 continuou se destacando, e em diâmetro de caudex ainda não houve nenhuma diferença notada na segunda avaliação. Já na terceira avaliação, todas as alturas de plantas se equilibraram, ou seja, todas as plantas tiveram o mesmo grau de altura. Já em relação ao diâmetro de caudex, o tratamento T3 teve uma diferença em relação aos demais, mas sendo assim estatisticamente ainda igual ao T1 e T2, mas diferente ao T4. Então, a avaliação de floração feita, no caso, a partir do 6º mês, contou com a primeira, segunda e terceira avaliação.
Na primeira avaliação, tivemos em destaque 2 substratos, o T1 e o T4. Na segunda avaliação, o T4 se diferenciou dos demais, sendo que houve maior pico de floração, quase 100% das plantas floradas, e já na terceira avaliação, ele teve 100% das suas plantas em floração. Então, teve-se o destaque então, para um T1 e o T4 em termos de floração, isso contando a média de plantas floradas por tratamento. Então, os resultados gerais foi que o T2 apresentou crescimento superior aos demais, nas fases iniciais. Então, é interessante para os produtores que vendem mudas, ainda plantas jovens, mas com esse diferencial em crescimento. Já o substrato T3 apresentou maior caudex no final da floração. Então, para aqueles que pensam em vender uma planta com caudex mais cultural maior, o substrato T3 é uma boa opção. O T1 e o T4 foram os promissores em floração, onde atingiram no 7º mês maior floração em relação aos demais. E o substrato T4 foi o que atingiu floração em 100%. Então, indicado muito para a floração. Então, é isso. Obrigado. Espero ter contribuído para o desenvolvimento de substratos parrosa do deserto. Agradeço o Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí,